abrirmos a palavra de Deus, em Mateus 6, dos versículos 25 ao 34. Mais uma vez, como título dessa mensagem, eu trago o seguinte tema: para onde estão focados os nossos olhos? Para onde nós estamos olhando? Eu gostaria que os irmãos pensassem um pouco sobre isso. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus aborda diretamente a questão da ansiedade, dizendo-nos como devemos agir e por quê. Ele diz que precisamos dar uma olhada no que está à nossa volta e observar ou refletir sobre o que está por trás do que vemos. Às vezes nós olhamos, mas não vemos. O que eu estou querendo dizer é: a gente olha, mas não vê os detalhes do que nós estamos vendo. E assim não enxergamos, muitas vezes, Deus cuidando da gente. A ansiedade, que é um tema bem abordado nesse texto, tudo gira em torno dele, não é uma coisa dos nossos dias. Nós poderíamos dizer: a ansiedade é um problema que nós vivemos na nossa época de hoje, na nossa correria, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso estudo. O meio que vivemos nos gera tal ansiedade. Às vezes, no receio de não termos trabalho, ou de não sermos aprovados na escola, ou de não conseguirmos comprar alguma coisa que desejamos. Mas, naquela época em que Jesus falou sobre isso aqui faz parte do Sermão do Monte, Jesus tratou esse assunto com a população daquela época. Não é um assunto atual, é uma coisa. A ansiedade faz parte da nossa vida desde o início. Não é um problema novo, mas é um problema que ainda hoje é bem atual para as nossas vidas.
E por isso, a pergunta: para onde nós temos colocado os nossos olhos? O que tem sido o foco do nosso olhar? Se nós lembrarmos de Pedro, né, quando ele estava lá pescando com outros discípulos e Jesus veio, na verdade eles estavam atravessando, né, a outra margem, o mar da Galileia, e Jesus os interceptou no meio do caminho, as ondas estavam muito bravas, e Pedro, assustado, né, quando viu que era Jesus, queria ir para junto de Jesus. E enquanto ele estava olhando para Jesus, estava tudo bem. Mas na hora que ele começou a ter medo e desviou o olhar dele, a atenção dele se voltou para o medo dele, né? O seu coração começou a atraí-lo, ele começou a afundar. Nós conhecemos bem a história, né? O relato da palavra de Deus. Então, quando Jesus trata esse assunto aqui, ele está colocando de uma forma muito clara para nós que nós devemos ter os nossos olhos direcionados diretamente para Jesus. Em vários pontos aqui, ele colocou o cuidado de Deus para conosco. Aqui no versículo 32 ele diz: o nosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus está sempre cuidando de nós. Mas muitas vezes nós tiramos os olhos do nosso Deus e a gente acontece conosco como aconteceu com Pedro. Né? Ele foi afundando nas águas. Ele estava caminhando por sobre as águas como Jesus e começou a afundar. Porque o medo começou a tomar conta dele e o seu coração se desviou. Né? O seu olhar se desviou de Jesus. Então, existe uma oração aqui no texto imperativa que diz: não vos inquieteis. Repetida com frequência, constitui o ponto central do texto aqui. O Senhor está insistindo em uma ordem com relação à ansiedade. Pare e desista, baseando-se no cuidado supremo em um Deus amoroso e onipotente. Você está ansioso por causa de alguma coisa? Esqueça sua ansiedade. Entregue o seu problema na mão de Deus. Confia que Ele vai tratar da melhor forma possível. Eu volto a fazer uma outra pergunta agora. Com que nos preocupamos? O que tem sido alvo das nossas preocupações? A ansiedade é pecado. Quando agimos dessa forma, estamos dizendo: Deus, eu sei que tu dizes em tua palavra, mas eu não estou seguro de que possa me livrar disso. Não é mais ou menos isso que estamos fazendo? Se eu estou ansioso por causa de alguma coisa, eu não estou descansando em Deus. E a palavra de Deus nos diz que a gente tem que entregar a Deus os nossos problemas e descansar. E quando a ansiedade toma conta de mim, desvia o meu olhar de Cristo, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus isso. Que Ele não tem condições de cuidar de nós, Ele não tem condições de solucionar o nosso problema, e que eu vou fazer o que eu preciso fazer para resolver. Eu costumo ilustrar com uma figura, o irmão já sabe disso, já falei para muitos, já até falei pregando. Imagina uma formiguinha dentro de um copo tentando subir. Ela está chegando no topo do copo para virar para o outro lado e conseguir se libertar, e ela cai e volta para o fundo do copo. Imagina que a gente seja essa formiguinha e Deus vem, coloca o dedo lá no copo, a formiguinha sobe no dedo e vem e bota na mesa. É isso que a gente
faz? A formiguinha bota o dedo, ela sobe no dedo da gente, a gente bota na mesa e ela vai embora. Deus faz isso com a gente. Enquanto a gente tenta resolver o nosso problema do nosso jeito, da nossa maneira, Deus espera a gente se cansar e reconhecer que Ele pode solucionar o nosso problema. E depois Ele age da maneira dele, na hora dele e conforme o seu querer soberano. Também pode não ser do jeito que a gente quer que seja. O jeito da gente pode não ser o melhor. A ansiedade é uma rude desconfiança do poder e amor de Deus. E apesar de sua falta de sutileza, incorremos nela com facilidade e com frequência. Muitas coisas têm deixado a gente ansioso. Eu vi, no WhatsApp da igreja, o quanto havia ansiedade por parte de um casal em alugar um apartamento. Mas aconteceu no momento certo, na hora de Deus. Quantas vezes a gente quer alguma coisa, a gente quer atropelar Deus. A coisa aí fica cada vez pior. Quantas coisas a gente tenta fazer em prol de um objetivo nosso, de um alvo nosso, mas a gente está esquecendo de olhar para quem pode resolver o problema da gente da forma melhor possível, que é Deus. É a ansiedade envolvendo a gente de um jeito e desviando a nossa atenção de Deus. O que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Esse tipo de coisa não deve ser algo. E outras tantas. Essas três são coisas básicas do nosso dia a dia. A vestimenta, a comida e a bebida. Mas tem outras coisas que a gente às vezes almeja e desvia o nosso olhar de Cristo. Nós poderíamos até legitimar a nossa ansiedade nas seguintes palavras com relação ao comer, vestir e beber. Ora, afinal de contas, não estou ansiando por coisas extravagantes. Me preocupo com coisas básicas. É a ansiedade dando uma pernada na gente, fazendo a gente imaginar assim. Não, mas olha, eu não estou preocupado porque eu quero comprar uma Mercedes, ou um BMW, uma casa de luxo, ou não sei, alguma outra coisa aí que possa ter passado na cabeça de vocês. Computador de última tecnologia, ou algum outro tipo de equipamento, ou uma viagem para o exterior, ou para aqui dentro, para aqui mesmo no Brasil, em algum lugar. É a ansiedade envolvendo a gente e desviando os nossos olhos de Deus. Não, mas é o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou beber. Isso é uma ansiedade, isso é uma coisa cotidiana, é uma coisa que faz parte das minhas necessidades básicas. Mas não é assim que o texto da Bíblia está nos falando. Pelo contrário, ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Jesus está tratando a ansiedade aqui nos pontos mais básicos da nossa vida. Não vou nem considerar aqui a hipótese de que o resto é extremamente supérfluo para Jesus. Isso aqui seriam condições para a gente sobreviver. Mas isso é pecado. Quando nós colocamos o nosso coração nisso e nos permitirmos ser envolvidos por essa ansiedade, por esse receio da gente não ter esse tipo de coisa. Isso é pecado. Se é pecado, é vetado a nós, servos de Deus. Mas como que eu consigo vencer essa ansiedade? Orando. Lendo a palavra de Deus.
Foi assim que Pedro conseguiu não afundar, quando ele deu a mão para Cristo. Mais uma vez eu vou perguntar: para onde está o seu olhar? Para onde você está olhando? Qual tem sido o foco do seu olhar? Deus quer que nos concentremos nele. Colossenses 3, versículo 2, nos diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Colossenses 3, versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Mateus 6, nos versículos 32 a 34. Eu vou pegar um pequeno trecho que diz assim: pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O Senhor diz: não vos inquieteis. Ele prometeu atender a todas as nossas necessidades e o fará. Filipenses 4,19 nos diz: meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. A preocupação é dele e não nossa. Essa preocupação não é sua e nem é minha. Deus está controlando tudo. Desde antes da fundação do mundo, né? O que nós dizemos, de eternidade a eternidade. O quando iríamos nascer, quem seriam os nossos pais aqui na Terra, como seríamos, quanto tempo viveríamos, o que nós faríamos, né? Qual seria a nossa profissão. Tudo isso é determinado por Deus antes do nosso nascimento. Então, por que a gente vai ficar ansioso e vai deixar e vai tirar os nossos olhos de Cristo, se tudo já está determinado por Ele? Não vai mudar. Não adianta eu querer ir por aqui pela direita se Ele quiser que eu vá pela esquerda. Vamos lembrar de Jonas? Deus mandou Jonas para Nínive. Para quê? Para pregar o Evangelho. O que Jonas fez? Ele era o dono da vida dele, né? Ele era o dono da razão, e ele ficou com medo, né? Talvez a ansiedade, né, por morrer causou esse medo nele e falou: para mim eu não vou. Foi para o outro lado, não adiantou. De uma maneira mais difícil, de uma maneira diferente, Jonas acabou aonde? Em Nínive, pregando a palavra de Deus. Aí Jonas contrariou Deus mais uma vez. Ele queria que todo o povo de Nínive se perdesse para Deus destruir Nínive. Mas Deus disse que se pelo menos um se salvasse, ele não destruiria. E aconteceu isso, e Jonas ficou rebelde contra Deus. Os desígnios de Deus, os planos de Deus não mudam. Não tem porquê a gente arrancar os cabelos, ficar desesperado, roer a unha. O plano de Deus, o projeto de Deus para a vida da gente vai acontecer. Eu sei que nós muitas vezes somos fracos, a gente fica tenso, a gente às vezes fica desesperado, a ansiedade nos envolve de uma tal maneira que a gente às vezes perde o controle. Mas por que isso? Porque nós tiramos os nossos olhos de Cristo. Quantas vezes as situações ao nosso redor, elas nos envolvem de uma tal maneira que causa na gente um certo desconforto, causa na gente um certo medo. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. O que ela diz aqui? Que nós devemos descansar em Cristo, que nós devemos confiar no nosso Deus e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O resto. Ela diz aqui, olha, todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Ela não está dizendo para você ser preguiçoso e não trabalhar, não. Mas ela está dizendo que você precisa confiar em Deus, mesmo quando o seu trabalho não te oferece nenhum conforto aparente. Porque, na verdade, é aparência. Né? O meu trabalho está bom, estou sentindo confortável, é como as pessoas dizem, estou numa situação de conforto, de repente muda, eu fico tenso. Seu trabalho não está nas suas mãos, ele pode, de repente, de um dia para o outro, você ficar desempregado. Mas e aí? Nós precisamos confiar em Deus, porque a Ele pertence tudo. E o plano dele é de eternidade em eternidade. Se você não vai trabalhar mais numa empresa, vai trabalhar em outra, a gente não sabe, mas Deus sabe. O que a gente precisa é aprender a confiar em Deus e não permitir que a ansiedade, alguns problemas que nós estamos vivendo, ou toda essa problemática do país que nos rodeia, façam com que nós tiremos os nossos olhos de Cristo. Eu não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, não. Eu também passo por isso. Tem hora que eu também fico tenso. Essa mensagem também é para mim. Assim como eu sei que todas as vezes que o pastor Hélio prega aqui, a mensagem também é para ele, o presbítero Tadeu, o presbítero Rodrigo, ou qualquer outro pastor ou presbítero que esteja pregando aqui, nós também estamos incluídos na mensagem que estamos pregando. Quando nós estamos estudando, quantas vezes nós fomos confrontados e até mesmo com estudo para poder pregar a palavra de Deus um dia de domingo, trazer a mensagem para a igreja, nós somos transformados também. Muitas vezes somos lapidados, mais lapidados. Uma outra pergunta que eu quero fazer. O que Jesus diz sobre a ansiedade? Ele disse aqui no texto, o que ele disse sobre a ansiedade? Mateus 6:25 nos diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida. Ou seja, parem de se preocupar. É o nosso Deus, é o Criador dos céus, da terra, é o nosso Salvador que está nos falando isso. Mateus 6:21 nos diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A ansiedade tem desviado o nosso olhar de Cristo, está nos levando a olhar para outras coisas. Ela está desviando o nosso coração, está colocando outros tesouros no nosso coração, e nós estamos criando ídolos no nosso coração. Nós estamos desviando o nosso olhar de Deus. Volto a perguntar: para onde está o seu olhar? E por que Jesus disse isso? Por 3 razões. A pergunta anterior foi: o que Jesus disse sobre a ansiedade? E por que ele falou sobre a ansiedade? Por 3 razões. A primeira, e mais do que suficiente para todas, porque é desnecessária a nossa ansiedade por causa do nosso Pai, por causa de Deus. Segunda coisa, é incompatível a ansiedade com a nossa fé. Terceira, é insensata por causa do nosso futuro. Volto a lembrar, a ansiedade é pecado. A ansiedade é desnecessária por causa do nosso Pai. Mateus 7, versículos de 9 a 11. Nos diz assim:
qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus sempre alimenta as suas criaturas. Mateus 6, versículo 26, nos diz assim: observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então, a primeira razão, ela é desnecessária por causa do nosso Pai Celeste, por causa de Deus. Porque Deus é o nosso Criador, Deus é o nosso sustentador, Deus cuida de nós. Ele alimenta as criaturas que Ele criou. E muitas vezes, nos servem de alimento. As plantas, Ele as veste, Ele dá aquela cor, aquela folhagem, aquela flor, às vezes com fruto, de uma maneira tão linda. Por que Ele não vai cuidar de nós? Tão agradável aos nossos olhos. A ansiedade, ela é incapaz de realizar qualquer coisa produtiva. Mateus 6, 27. Ela diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Deus adorna a campina de esplendor. A ansiedade é atípica por causa da nossa fé. Mateus 6, 30. Quando ele fala aqui: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Quando nós estamos ansiosos, nós ofendemos a Deus. Quando nós estamos ansiosos, nós não cremos na palavra de Deus. Quando nós estamos ansiosos, nós somos levados pelas circunstâncias. Nós não confiamos em Deus. Nós já falamos anteriormente. É pecado. A ansiedade é insensata por causa do nosso futuro. Mateus 6, 34. Que nos diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A Bíblia nos manda nós vivemos o dia de hoje. O amanhã pertence a Deus. O dia de hoje também, mas o amanhã Deus proverá. Quando Deus mandou Abraão levar o seu filho para ser sacrificado, para ser colocado, ser dado em holocausto no lugar de um novilho ou de um carneiro, a primícia do rebanho, Abraão confiou em Deus. Abraão sabia que Deus iria providenciar uma forma de que o filho dele não servisse como a ovelha, o carneiro naquele momento. Afinal de contas, Abraão já estava com 100 anos, sua esposa também já era com idade bem avançada,
E Deus falou que eles teriam um filho, e Deus agora pediria esse filho para morrer no holocausto só para não, né? Para agradar a Deus. Mas Deus não teve nenhum receio, nenhum medo, nenhum impedimento de mandar o seu filho unigênito morrer na cruz por nós. Ele poupou o filho de Abraão, né? Ele providenciou o cordeiro para que fosse sacrificado no holocausto, já indicando para Cristo. Mas ele não poupou a Jesus em morrer na cruz para nos perdoar os nossos pecados. Lamentações, capítulo 3, de verso 22 ao 23, nós temos assim, Lamentações 3, de 22 a 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. No versículo 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Ansiedade é pecado. Se nós pararmos para olhar os 10 mandamentos, o primeiro mandamento, Êxodo 20, versículo 3, nos diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Nós lemos lá, né? Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se a ansiedade passa a ser o nosso foco, nós estamos dando a ela o caráter do nosso tesouro, né? Nosso bem mais precioso. E ela toma o lugar de Deus na nossa vida. E diante disso, nós estamos pecando no primeiro mandamento. Não analisei os outros, não, parei no primeiro. Mas outro dia nós estávamos conversando sobre isso, o pastor dando ensino de escola dominical, se a gente parar para ver, quando quebramos um mandamento, acabamos quebrando todos eles. Nós nunca pecamos num só. Um traz a sequência do resto todo. Mude o foco da ansiedade. Mateus 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Direcionando seus pensamentos para o alto, e Deus cuidará de todas as suas necessidades. Colossenses 3, 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são na terra. Nós já lemos isso. Um cristão ser materialista é uma contradição. Cristão em oposição ao materialismo. Não cabe em nós o materialismo. Nós precisamos ter coisas, trabalhamos, compramos coisas, mas o nosso coração não pode estar nisso. Nós comemos, bebemos, nos vestimos e compramos outras coisas que achamos e julgamos muitas vezes necessárias para o nosso transporte, para o nosso conforto, mas o nosso coração não pode estar nessas coisas. Então, o cristianismo e o materialismo são coisas opostas. Não tem espaço para o crente, ele ser materialista. A prioridade na vida de um crente é buscar a Deus e o seu reino. Buscar a direção de Cristo. E qual o objetivo nisso? Se nós pararmos para avaliar o texto, existe um objetivo nisso. Quando nós buscamos a Cristo, o objetivo é,
através da nossa vida, para que o mundo veja a evidência do reino de Deus em nós, em nosso dia a dia, nas coisas que fazemos, que o mundo possa perceber o reino de Deus, evidenciar o reino de Deus. E o nosso testemunho possa ser a salvação de outras vidas. Então, o direcionarmos a nossa ansiedade para Cristo, até isso é uma forma de evangelizar. Nós estamos evidenciando o reino de Deus através de nós, da nossa vida. E pessoas podem ser salvas através das nossas atitudes, da nossa fé, do nosso testemunho. Vou perguntar de novo. Para onde estamos direcionando o nosso olhar? Isso vai ficar bem batido na nossa cabeça hoje. Sempre que a ansiedade ou qualquer outra coisa estiver tomando conta de nós, lembre-se dessa pergunta. Para onde eu estou olhando? Os meus olhos estão voltados para Cristo? O que eu vou fazer, ou o que eu estou pensando em fazer, vai agradar a Cristo? Outra pessoa vai ter a evidência do reino de Deus através da minha vida? Vai ser transformada? Poderá ser salva só pelo meu testemunho? Sem eu precisar falar que sou crente? Porque hoje é uma coisa complicada dizer que é crente, né? Está cheio de evangelho. Antigamente a gente era realmente diferente. Era uma meia dúzia que a gente via na rua, indo para a igreja com a Bíblia na mão. Hoje tem um monte de gente indo para a igreja. Às vezes você vê com a Bíblia na mão, às vezes você não vê a Bíblia. Mas tem muita gente dentro da igreja que não sabe o que é ser crente. Pensa que é, mas não tem a mínima noção do que é ser crente. Com que seu coração se preocupa? Você está mais interessado no reino de Deus ou nas coisas deste mundo? O mundanismo é um pecado especialmente sedutor em nossa sociedade. Você não estaria sozinho se, como cristão, tivesse sido tentado por ele. O mundo está sempre nos envolvendo, tentando nos seduzir. Isso não é com um ou outro cristão e o cara quer seduzir, ou que o mundo tenta seduzir, é menos crente que o outro. Não é isso que eu estou dizendo. O mundo tenta seduzir a todos nós, servos de Deus. O que resta a nós é para onde estão direcionados os nossos olhos. Para nós não permitirmos que o mundo nos seduza, nos envolva e assim o pecado domine sobre nós. Nosso Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Salmo 84, 11. Salmo 84, 11. Dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Não seja ansioso pelos bens deste mundo, ou por qualquer outra coisa ou causa. Não veja apenas, mas observe aquilo que nós falamos no início. Às vezes nós passamos, olhamos e não vemos. Procure observar. Vejamos as numerosas evidências ao nosso redor do cuidado abundante de Deus para com as nossas necessidades, seus filhos amados. Deus está sempre cuidando de nós. Ele sabe sempre o que nós precisamos. E está sempre providenciando para nós tudo aquilo que nós precisamos dentro do seu querer.
Concluindo, Filipenses 4, versículos de 6 a 9, nós temos uma série de ordenamentos. A oração, o pensamento e os atos corretos, como fórmulas de combater a ansiedade. Filipenses 4, versículos de 6 a 9. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Gravem esses versículos, Filipenses 4, de 6 a 9. De vez em quando leiam, e se lembrem aquilo que Deus está falando para nós. Leiam também Mateus 6, de 25 a 34. E com isso nós devemos aprender como desviar o nosso olhar da ansiedade. Podemos ter algumas coisas que nos causem ansiedade, mas essa ansiedade precisa ser mudada por uma oração, um pensamento, um ato correto, direcionados a Deus. Sabendo que Deus providencia tudo o que nós precisamos, que Ele cuida de nós, tudo segundo o seu querer, Ele providencia para nós. Então a oração é o principal meio de combater a ansiedade. Os pensamentos e os atos são os próximos passos, porém tudo começa na oração. Pela última vez, para onde estão focados os teus olhos? Os irmãos tenham cada vez mais a certeza de que devemos focar os nossos olhos para Cristo. E todas as demais coisas serão supridas por Deus, cada uma no seu devido tempo, segundo o propósito soberano do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E com isso, estamos agradando a Deus, pois Ele está sendo o primeiro em nosso coração. Como diz aqui no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Deus sendo o primeiro no nosso coração, Ele diz aqui, todas as coisas nos serão acrescentadas. Não vamos permitir que a ansiedade tome conta de nós, nos seduza e desvie os nossos olhares, pensamentos de Deus. Tenhamos a tola, todo o pensamento de que nós podemos resolver os nossos problemas e que Deus não. Não, Deus resolve, mas eu tenho que fazer, porque senão Deus não vai fazer. Não é muito assim, não. Nós vimos aqui, isso é pecado. Deus, no primeiro lugar na nossa vida, como o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Se a ansiedade toma conta do nosso coração, desvia o nosso olhar, ela está colocando no nosso coração outros tesouros. Está desviando o nosso coração
Eu sei que a ansiedade nos causa muito desconforto. Mas que seja só o desconforto. E nós descansemos no nosso Deus. Que nós confiemos em Deus, sabendo que no momento certo, da forma que Ele quiser, Ele resolverá aquele problema para nós. Todas as vezes que nós tentamos atropelar Deus, nós, além de fazermos besteira, nós estamos pecando. Nunca ouvi dizer que alguém tenha conseguido resolver algum problema atropelando a Deus e que tenha dado certo. Não pode dar certo. Se Deus diz aqui que é para buscar Ele em primeiro lugar, e tudo aquilo que nós necessitamos, Ele nos vai dar, vai nos dar, Ele diz aqui que Ele poderá nos dar, não, Ele diz que Ele vai nos dar. Todas estas coisas nos serão acrescentadas. Que coisas? A bebida, a comida, o vestimento que nós necessitamos. Dentro do agrado de Deus. Se você tem ansiedade, alguma coisa que vai te desviar, além da ansiedade, vai te desviar mais de Deus depois, não espere que Deus vai te dar isso não. Porque não é o que Ele quer, Ele quer o seu coração. Ele quer o seu olhar voltado em primeiro lugar para Ele. Que Deus possa nos abençoar.